convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares no céu, na terra, será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendas madres, queridas irmãs e queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Santo Ambrósio, patriarca e bispo de Milão, ele falando de Maria Santíssima, ele diz: a Virgem Santa não é a deusa do templo, mas é o templo de Deus. Isso é muito importante, porque brevemente nós iremos meditar sobre o templo, dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, que é reflexo do grande templo de Deus, que é o Filho Jesus. E para que esse Filho, esse templo, fosse edificado, Deus preparou para si uma mãe que fosse digna dele. Ele preparou para si uma mãe que também, sendo templo, pudesse manifestar para nós cristãos, como novos templos, a maneira de viver. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, e as pessoas que estão nos acompanhando em casa, aqui fica a proposta. Você quer edificar para o Senhor um templo? Aqui vai o ensinamento. Para edificar para o Senhor um templo, é preciso 3 coisas. A primeira, obviamente não estamos falando do templo material agora. A primeira é, num altar, vocês irão observar, dentre tantos objetos sagrados e litúrgicos, vocês irão observar 3, e desses 3, edifica-se espiritualmente um templo. O primeiro é a mesa da palavra. Para edificar uma casa, para edificar uma família, para edificar uma vida no Senhor,
é preciso ter intimidade com as Sagradas Escrituras, porque senão nós não conseguiremos compreender a vontade de Deus. Nós não conseguiremos praticar a vontade de Deus. Observe hoje no Evangelho, Jesus em Cesareia de Filipe pergunta aos discípulos quem ele era. E começam a dizer, uns dizem que é Jeremias, João Batista, etc. E por que davam diversas respostas? Porque não conheciam Jesus. Porque não tinham entrado em intimidade com o Senhor. E o Senhor vai mais além. E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro toma a palavra e diz, tu és o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui não se descobre com cursos de filosofia e teologia. Isso aqui não se descobre, nem muito menos lendo a própria palavra que eu estou citando somente de maneira curiosa. Isso aqui não se descobre lendo todo o catecismo da Igreja Católica para tentar entender os artigos do credo, etc. Isso se descobre entrando em intimidade profunda com o Senhor. Em permitir que o Senhor faça esse encontro e essa transformação. Isso é muito interessante, porque infelizmente nós pensamos a vida de Deus assim. Eu estudo sobre Jesus, eu leio sobre Jesus, e depois no retiro, e depois no momento de oração, se eu me permitir, eu vou fazer um encontro com Jesus, uma experiência pessoal com Jesus. É tudo o contrário. Primeiro faz a experiência pessoal com Jesus. É a partir da experiência pessoal com Jesus, da intimidade com Jesus que brota o conhecimento, e da intimidade com Jesus brota o desejo de conhecer a sua palavra. Tanto que Pedro, depois que ouviu, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quando ele escutou que Jesus iria a Jerusalém, padecer pela humanidade, redimir a humanidade, recriar a humanidade, Pedro disse que isso nunca te aconteça. Que Jesus, o Senhor, não precisa salvar ninguém, basta o Senhor tomar conta de nós aqui, os 12 apóstolos, dar-nos ensinamentos. E o Senhor disse, não, esse pensamento é demoníaco, esse pensamento é satânico, porque nada pode impedir o projeto original do Pai, que é redimir a humanidade, que é fazer com que a humanidade viva em intimidade com o Senhor, em intimidade com a graça de Deus, vivendo em vida eterna. Esse projeto que o próprio demônio, lá no capítulo 3 de Gênesis, tentou danificar. Então, para edificar uma casa, amados irmãos, é preciso ter intimidade com a palavra encarnada do Pai. Para isso, Maria Santíssima nasceu. Para isso ela foi criada, para gerar a palavra, para que a palavra viesse ao nosso coração. Esse é o primeiro espaço teológico, espiritual, a palavra. Edifica-se a casa sobre a palavra. O segundo, nós citamos inclusive ontem, é o altar. Enquanto a palavra é a mente pensante da igreja, o altar é o coração, o lugar do sacrifício, o lugar da entrega de vida, mas mais do que isso, o lugar da decisão. Foi sobre a cruz, foi sobre o Gólgota que Jesus colocou em prática a decisão amorosa do Pai. Diariamente, nós estamos reunidos em torno da mesa do altar. É tanto que a igreja incensa o altar de maneira anti-horária, porque é a maneira do Kairos, o tempo da graça, não de maneira cronológica, porque no altar o Pai decidiu salvar a humanidade e salvou. Diante do altar e na espiritualidade do altar, nós escolhemos a nossa vida de decisão, isto é, a decisão é tomada no coração. Então, edificar a casa sobre a palavra, edificar a casa decidindo por Jesus, decidindo dar a vida a Jesus, decidindo entregar a história a Jesus, tudo que nós temos e tudo que nós somos. O terceiro espaço, ou o terceiro momento onde nós edificamos o templo vivo de Deus, é a sede presidencial, que não é meramente uma cadeira
que o padre senta para descansar durante a liturgia da palavra. Não. Mesa da palavra, mesa do sacrifício e sede presidencial compõem os 3 espaços teológicos que fazem edificar a casa do Senhor. É porque aqui Jesus ensina, ali Jesus santifica, na cadeira Jesus nos governa. Eis a pergunta: quem governa a sua vida? Quem governa a sua história? Quem governa a sua família? Muitas vezes nós procuramos Deus depois que tudo deu errado. Nós decidimos tudo, planejamos tudo, buscamos tudo, lutamos por tudo, mas esquecemos de perguntar ao Senhor Jesus, ou de dizer a Ele: governai a minha vida, governai a minha história, governai a minha casa. Isso não vem depois que tudo deu errado. A pessoa sábia, ela descobre que no sagrado temor de Deus, na sagrada obediência, ela vai descobrindo que deve perguntar tudo ao Senhor. Isto é da tua vontade? Senhor, este planejamento familiar pertence à tua santa vontade? Então, meus queridos irmãos, Maria Santíssima é o modelo do templo edificado para nós, para fazer com que o grande templo da humanidade, que é Cristo, fosse edificado. E o templo de Cristo, e que é Cristo, é a igreja. Para edificar, repito e concluo, intimidade com a palavra é a inteligência de Deus. Intimidade com o altar é o lugar da decisão. Intimidade com presidência, quem governa a minha vida e quem preside a minha vida. Santa Virgem Maria, queremos agradecer, porque através da celebração do seu nascimento, compreendemos que devemos viver, nascer, viver, desenvolver e ir para o Senhor, porque o nosso coração pertence ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.